Estou aqui hoje com o nosso companheiro Trajano, um companheiro que eu tenho o maior carinho. Conheço o Trajano há mais de 30 anos. Opa! Porra, lá do nosso bom tempo da Contrem, uma luta que, se hoje o ramal de Saracuruma para cima, para Vila Almiri, Guapimirim, ainda tem, agradeço aquela luta dos anos 80, entendeu? Lá com o Frei Evaristo, o Seu Valt, entendeu? Com aquela turma toda ali de Saracuruna, de todo o ramal. E o Trajano, naquela época, moleque como eu, entendeu? Já estava já naquele exato momento. Então, para nós é um prazer. E assim, eu fico muito feliz do Trajano, porque o Trajano representa toda essa rapaziada dos anos 80, entendeu? Que permanece hoje ainda na luta, na construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais perfeita. Trajano, primeiramente, bom dia. Dá o teu recado e me diga o que tu tá fazendo ultimamente, Trajano. Bom dia, né? Hoje a gravação está se dando no Dia dos Professores, né? Então a gente parabeniza aí todos os professores, né? Todas as professoras, todo mundo que de uma forma ou de outra contribui para a formação da nossa sociedade, né? O pessoal que é da escolinha de futebol, que faz um trabalho também muito bonito. E, Carlinhos, eu costumo dizer, toda vez que eu vou falar, seja em escola, né, seja numa roda de conversa, eu costumo falar assim, eu sou uma pessoa que, vamos dizer, ou está em extinção ou é muito pequeno esse grupo, né? Como dizia Antônio Cândido, eu sou do passado, né? Mas não daquele passado que a gente fica choramingando, né? Mas lembrando das coisas que nos fizeram, que diversos ganhos que a gente tem hoje na sociedade, fruto da luta daqueles que vieram lá atrás, né? Então, você como ferroviário, você vai ter as suas referências dentro do mundo da ferrovia. A gente, quanto militante, a gente lembra sempre de Batistia, né? Isso, Não claro. tem como O não velho lembrar, jamais. né? Não tem como deixar de lembrar dele. E a minha escola foi a Igreja Católica, a formação dentro das pastorais sociais. Então, eu participei da Pastoral da Terra, cresci muito quando participei da Pastoral Operária. Ali, a questão da luta de classe, né? Eu aprendi na Pastoral Operária. Eu queria só aproveitar É, esse gancho teu, porque a gente tem a mesma formação. isso. Eu também vim de pastoral operária e fico assim, depois que a teoria da libertação foi crucificada, né, É, dentro da Igreja Católica, a gente não tem hoje o catolicismo voltado para as lutas sociais no nosso país, né? É muita tristeza a gente vê hoje. Tem resistência, né, de alguns padres e tal, mas muito timidamente, entendeu? As paróquias hoje não discutem mais os problemas sociais, como no passado a gente discutia. Eu que correto. sou de Bangu, nós fizemos uma luta enorme, que era a luta da caristia. Eu me lembro que a primeira manifestação que eu participei foi a luta contra a caristia, que depois a gente conseguiu desenvolver todo um trabalho. Então, tá vendo? Eu acho que assim, você vai num ponto crucial hoje para mim, que é o papel das religiões hoje. Entendeu? É muito triste a gente ver as religiões hoje muito fora da luta social, do dia a dia. Eu acho que é importante a gente fazer o trabalho assistencialismo, como a gente faz. Eu tenho um irmão mesmo que faz um grande trabalho na Igreja Católica de Bangu, na Igreja São Lourenço, mas não pode ficar só nisso. Você Sim. tem que dizer, a pobreza tem uma realidade. E eu acho que se perdeu muito. A Igreja Católica perdeu muito esse espaço. A Igreja Católica hoje não está junto das lutas sociais. Vou dizer uma luta que a Igreja Católica poderia estar na luta do 6 por 1, Sim, entendeu? Que é uma sim. luta que ela deveria estar jogando, entendeu? Discutindo, chamando os debates nas paróquias, discutindo, mostrando para a sociedade, porque hoje não dá mais. Todos os países do primeiro mundo estão reduzindo a carga horária, as pessoas têm direito ao lazer. Então, era isso que eu queria. É só para pegar um gancho, Carlinhos, nisso que você está falando, vou chegar lá no 6 por 1. Por exemplo, o ano que vem, a campanha da Fraternidade vai falar sobre a questão da moradia, né? Um Muito bom. ponto crucial eu vejo hoje dentro do nosso país. E não basta a gente ter programas tipo a Casa
Minha Casa Minha Vida, se você, por acaso, desenvolve os condomínios Minha Casa Minha Vida num lugar onde não tenha infraestrutura e lá perto não tenha posto de saúde, não tenha um transporte que o cara possa sair para ir para o trabalho, né? Que ele possa sair para a sua diversão. E aí a gente já vê a tentativa de fazer o tarifa zero, mas a gente já vê também uma mobilização dos caras do centro e da direita sendo contra isso. E aí, por exemplo, a gente teve algumas campanhas que elas foram marcantes. A questão da criança e adolescente em 85. Nós saímos de lá com um grupo organizado que resultou no Estatuto da Criança e Adolescente. Né? A gente teve a campanha do negro em 88, né? E olha que depois de muito preparo, quando as pessoas viram o atabaque, viram alguns instrumentos dentro das igrejas, ainda tiveram aquele choque. Eu acho que é importante. Né? Mas olha a importância que teve no combate ao racismo, aquela campanha da fraternidade que a gente tem hoje. Então teve sequência, teve consequências positivas. Né? Então é com muita tristeza que a gente vê esse esvaziamento da parte da teologia da libertação. A gente tem alguns grupos como Fé e Política, que ainda debate, que não é só a Igreja Católica, tem a Igreja Metodista, tem alguns setores da Igreja Batista. Né? Então, assim, a gente tinha uma grande esperança com o Papa Francisco, que deu um gás. Né? Agora é a gente manter esse gás que a gente teve com o Papa Francisco para se manter na luta. Né, para se manter na luta. Tem vários companheiros aí, irmãos católicos e irmãs que estão na luta. Né? A gente tem essa questão da renovação e do pentecostalismo, seja protestante, seja o católico, muito forte e que fez um retrocesso muito grande na vida da sociedade. Eu acho que assim, é importante, porque como você é uma pessoa que tanto trabalha a questão da prática como a teoria, acho que é importante a gente poder fazer essa discussão. Sim. Essa discussão ela é fundamental porque ela vai movimentar os rumos que nós vamos dar daqui para frente. Todas as campanhas da fraternidade, quando ela é amplamente discutida com a sociedade, a gente sempre sai com resultado positivo. Sim. Assim, na luta contra o racismo, você teve o Estatuto da Igualdade Racial, Sim. Você teve as políticas afirmativas. Justamente. Então, e hoje você tem uma luta que é fruto lá que é a luta da reparação. Justamente. A nossa deputada governadora Benedita da Silva, ela hoje é presidente da Comissão de Reparação Histórica. Sim. Você vê que vão agora botar agora em torno de 20 bilhões para começar a discutir essa questão da reparação histórica. Ou seja, a Caixa Econômica, só para dar um dado, porque essa é a minha base de estudo, sim, a Caixa Econômica, você sabe que antes ela foi criada, entendeu, em 1860 e alguma coisa, ela foi criada e as pessoas, a maioria dos negros que já trabalhavam naquela época, começaram a depositar na Caixa Econômica para comprar a alforria ou de um parente, sim, assim sucessivamente. Quando veio a abolição, a maioria não conseguiu pegar o seu dinheiro de volta. Então você tem esse dinheiro também da Caixa Econômica que estão se fazendo um estudo. Então, Tajano, é importante a gente trabalhar essa discussão, porque eu acho que assim, hoje, e é bom você falar, porque essa resistência da teoria da libertação, você tem hoje também em vários segmentos de outras religiões, entendeu? Sim. Eu tive agora, recentemente, tive numa igreja batista e vi a pregação de um pastor que, para mim, é de alto nível. Sim, sim. De alto nível, falando das questões sociais, discutindo, coisa que a gente não vê em outros lugares. Eu, pelo menos, aonde eu sou chamado, eu vou. Entendeu? Eu evito de estar com preconceito, um pré-preconceito. Mas eu fico muito triste. Mas nessa que eu fui, da Igreja Batista, um pastor excelente, que fazia um discurso pela questão social. E essa foi... Então, por isso que você toca hoje uma situação que para mim é importantíssima. Essa semana eu tive uma roda de conversa com um grupo jovem, né, ligado à igreja. Aí o menino lá me perguntou essa questão do 6x1. Aí eu fui e expliquei, né? Aí ele, mas será que a gente consegue conversar isso na igreja?
Aí eu virei e falei assim, ó, vou falar aqui, pode ser num tom de brincadeira, parecer que é de brincadeira, mas para servir de uma reflexão, né? Quando estava segundo os estudos, os textos bíblicos, quando estava na construção do mundo, o que que Deus fez? O que que Deus falou? No sétimo você vai descansar. Então você fala, se o próprio Deus falou que você vai trabalhar 6 dias, mas no um você vai tirar para o descanso, já está aí o 6 por 1. Já Isso está aí o aí. 6 por 1. É. Aí começa, aí assim, pior que rodou uma roda, um bate-papo nesse sentido, né? Aí o cara, então quando o padre falar, aí o menino, então quando meu pastor for falar a conta, eu vou falar isso para ele. Gera uma polêmica para ver o que ele vai falar, entendeu? Porque é muito cômodo o que a gente vê hoje é o pobre falando assim, pô, mas se o rico tiver de pagar isso, pagar aquilo, ele não vai gerar emprego, ele não vai dar trabalho para ninguém, ele vai fechar as coisas dele e vai lá para fora. Aí eu virei para ele e falei assim, desafia, fala assim, qual o país que o senhor vai que vai pagar menos impostos que o senhor paga no Brasil? E outra coisa, nós não estamos falando para o cara pagar muito, não. Era até para pagar muito. Mas enquanto você é descontado 20%, 27%, os caras sonegam para caramba, não paga nem 10%. O que se quer é 10%, 12% de quem tem muito. Isso não é. E para fazer o quê? Custear as obras necessárias para a classe trabalhadora. É isso que você tem que ter claro. É isso que eu vejo essa diferença. Na nossa época, na nossa geração, da nossa juventude, a Igreja Católica, eu e você que tivemos a mesma formação, ela tinha essa preocupação da gente estar discutindo a questão mais ampla. Justo. Hoje não tem essa preocupação, assim, não tem essa preocupação de estar mostrando os caminhos, as realidades, porque não pode a gente achar, entendeu, que é normal, a pobreza é normal, a fome é normal, morar, entendeu, morar nas palafitas, morar nas favelas é normal. Não é normal, porque a gente tem meia dúzia milionários gastando aquilo que você vai passar num dia, gastando aquilo que você não vai ter em toda a tua vida. Verdade. Então eu vejo isso como um grande retrocesso, Eu acho que isso é um tema que a gente poderia estar estimulando dentro estimulando essa juventude a fazer essa discussão, porque a gente hoje, eu acho que assim, a função nossa, e você como é uma pessoa que trabalha muito com essa questão de roda de conversa, trazendo livros, discutindo com eles, eu acho que assim, esse trabalho assim, é fundamental para a gente poder trazer essa juventude dos movimentos, porque eu também já estou cansado de reunião, ver um montão de gente da nossa geração e pouca juventude. A gente tem que trazer essa juventude, diferente da nossa época. Sim, nós éramos a maioria, entendeu? Nas reuniões, nós, com 15, 16, 17 anos, 18 anos, a gente sempre lá, mas recebendo a orientação dos mais velhos, entendeu? Como caminhar. E hoje é o contrário, a gente vai numa reunião, tem 30 caras já maduros, pessoas, e lá 1, 2 jovens que a gente comanda. Justamente, eu queria saber, assim, tem hora que a gente pergunta, aonde que nós erramos? Entendeu? Você tocou num ponto, cara, que, por exemplo, durante algum tempo, aí eu fiquei uns 5, 6 anos, apanhando de alguns companheiros, porque eu falava assim, a gente tem que fazer o trabalho que foi feito conosco, né? Que é o processo de formação. Aí, uns e outros que entraram no pragmatismo falavam assim, ninguém quer saber de formação, o cara tem que trabalhar, o cara tem que ganhar a vida, o cara tem que isso, o cara tem que aquilo, arrumando desculpa para o que ele não queria fazer, né? E aí, hoje, eu vejo alguns falar assim, poxa, como é que a gente vai fazer? Eu falei, sabe como que a gente vai fazer? Aí eu peguei, eu sempre gosto da agenda, por isso que eu falo que eu sou do passado, eu gosto da agenda. Aí eu peguei, estava na reunião, aí eu li um trecho de Paulo Freire que eu anotei, né? Que ele dizia assim, meu gosto de ler e escrever se dirige a uma certa utopia que envolve uma certa causa, um certo tipo de gente nossa. É um gesto que tem a ver com a criação de uma sociedade menos perversa, uma sociedade mais aberta que sirva aos interesses dos de sempre desprotegidos e minimizados, classes populares, e não apenas o interesse dos ricos,
dos afortunados, dos chamados bem-nascidos. Os bem-nascidos, a gente falava isso lá atrás. Tá Né? A corretíssimo. gente falava isso lá atrás. Então, por que chegou um determinado momento que eu já fazia esse trabalho, né, com a mãe dos meus filhos, com a escolinha de futebol, e a gente botando leitura, botando livros, falei assim, não, o foco é esse. Por causa de quê? Porque eu começava a perceber os jovens diferentes do que a gente tem hoje. Né? Já caminhava para isso. Né? E não foi à toa. Não foi à toa. Né? Eu vejo muitas vezes o cara falar assim, eu vim de escola pública. Porque minha vida foi na escola pública. Aí você começa a perguntar e você começa a perceber qual era a escola pública deles. Os caras eram da Zona Sul. Não era nem lá da Zona Oeste, cara. Não. Né? Porque a escola da Zona Oeste pública tem uma diferença da escola pública de Copacabana, do Leme, do Leblon, de Ipanema. Isso, né? Tá corretíssimo. Da Tijuca, antigamente, e do Grajaú, porque hoje a Tijuca e o Grajaú estão sofrendo muito. Estão mais para a periferia do que realmente das belas épocas que elas eram. Né? Você chegava aqui em Caxias, para você estudar no Roberto Silveira, era um sufoco, era uma escola de elite. E quem morava em Saracuruna, Primavera e Campos Elíseos, era a escola possível que davam para nós. Né? E aí, eu falava isso. Eu tive a sorte, né, de mesmo no período lá que a gente tinha da ditadura, eu ter tido bons professores. Professores que faziam o que estava no livro, mas falava mais ainda. Meu professor de português, ele pegava letras de Chico Buarque, de Geraldo Vandré, de Caetano, Gilberto Gil, né, de Taiguara, olha só, para fazer a reflexão com a gente. A gente aprendia português na letra desses caras. Imagina o que dava na cabeça da gente você estudar Taiguara e Geraldo Vandré. Imagina. Né? Isso é uma riqueza. Hoje você não vê isso. Hoje é muita tristeza. E você tocou numa questão que para mim é central, porque eu tenho um sobrinho, já não está mais entre nós, e ele estava no ensino médio e veio a pandemia. Estudou o primeiro ano do ensino médio. E os outros 2 anos não estudou. Pasmem vocês que deram um diploma a ele de conclusão do curso do ensino médio. Entendeu? Então, assim, você tem essa discussão da questão da educação e da formação da nova juventude que está aí, porque nós fomos uma juventude que fomos criados dentro da ditadura militar, mas os nossos professores tiveram a obrigação de levar a nós a reflexão. Sim. Coisa que não acontece hoje. Sim. Eu fico assim, pasmo, porque, primeiro, o jovem não conhece o seu bairro, não conhece a história do seu bairro. Como é que pode um negócio desse? E aí, se você falar um pouco da questão da região, não conhece. Se você perguntar a eles quais são os pontos prioritários que você conhece aqui, entendeu, de luta, eu vou dar só um exemplo. Em Bangu, se você perguntar ao jovem o que foi a fábrica Bangu, eles não sabem o que foi a fábrica Bangu. Justamente. Porque não tem referência, não tem um professor que fale, poucos livros, os livros não chegam, o livro não fala da realidade, entendeu? E assim sucessivamente. Então, é muita dificuldade você tem hoje. Se você chegar lá e perguntar quem mora no Barata, vocês sabem que aqui já teve uma fazenda, diz que isso aqui era uma fazenda de cana-de-açúcar e depois café, entendeu? Que é uma das maiores fazendas de escravo da região. Aí se você vai a Camará, você tem a fazenda do Viegas, que está lá, entendeu? Em ruínas, mas que as pessoas atravessam a rua nunca entraram dentro da fazenda. Então você tem uma educação que é uma educação que não leva você à reflexão. E aí tem uma dificuldade porque você acaba fazendo os seus heróis fora do seu convívio. Justamente. Os seus heróis são todos internacionais. Sim. Entendeu? Você não tem mais nada nacional que acaba você estimulando essa juventude. Diferente de nós, como você falou. Sim. A gente estudava português
pelos nossos, entendeu? Nossos compositores nossos brasileiros. Né? Qual é a criança que Pô. chega em casa hoje dizendo que assim, pô, eu tô aqui interpretando a música da Anitta, tô aqui ainda no dia de fulano, não tem. Você sabe que uma coisa assim interessante, a gente tem se reunido pouco, né? Porque o pessoal a maioria foi para Itapuaçu, lá em Maricá, né? E a gente tinha todo o chamado clube de esquerda, né? O grupo a gente se reunia todo mês. Aí veio a pandemia, a gente diminuiu, né? Mas a gente não terminava o encontro sem colocar o Zé Ramalho, né? Cada encontro a gente terminava com um artista. Aí um era Zé Ramalho, era Raul. E uma coisa interessante que eu achei no dia que foi o Toca Raul, tinha vários jovens lá, né, que tinha uma piscina a coroada levou os filhos, tinha os netos. Quando tocou Raul, cara, a molecada cantando. Então você vê que quando você passa para os seus filhos, você passa para os netos, você passa para quem está no seu entorno, aquele gosto, aquela coisa que você tinha, né? Aí, por exemplo, a questão do livro, né, que você falou. A gente tem e não é de hoje, de dizer que o brasileiro não gosta de ler. Isso você manja porque você trabalha muito com livro, né? Isso. E aí, assim, eu faço parte, né? A gente, em 2015, eu criei um projeto. Trabalhava com várias pessoas, mas chegou em 2015, eu falei assim, quer saber? Vou, com a cara e a coragem, fazer um projeto, porque tá difícil essa coisa. E eu estava num bairro chamado Santa Bárbara, em Niterói, que fica na divisa com São Gonçalo, depois subir na Alameda, depois do Caramujo, né? Era onde teve antigamente uma fábrica de pólvora que explodiu lá, né? E aí tem uma praça muito show lá, muito boa, mas não tinha nada de cultura. Tinha uma quadra, um campo e mais nada. Aí um dia eu falei assim, pô, quer saber? Vou dar uma loucura aqui. Aí saí catando uns livros, liguei para minha filha, falei com ela se ela tinha alguns livros infantis e fui para a praça. Levei os livros, né? Arrumei um tapete, né? Por coincidência, o primeiro foi um tapete vermelho, né? Coloquei no banco e ficou uma parte no banco, outra no chão. E fui para a praça e comecei a falar que eu ia fazer um Natal literário. Isso no dia 16 de agosto. 16 de agosto de 2015. E falei que em dezembro eu ia fazer um Natal literário, né? Então comecei a fazer uma campanha de arrecadar livros para chegar em dezembro fazer o Natal literário. E aí o que aconteceu? Primeiro sábado, né? Todo mundo passava curiosidade, perguntava se estava vendendo, não sei o quê, e eu conversava, né? Aí passou uma senhora lá, né? Jovem, e com a filhinha, Mariana, lembro o nome dela, foi a minha primeira a pegar o primeiro livro comigo, foi Mariana, né? Na época tinha 5 anos, ia fazer 5 anos. Aí perguntou o que era, eu falei ela assim, mas o bairro não está sabendo. Aí eu falei, eu conversei com outra aqui que eu conheço e falei que ia começar a fazer isso. Aqui no bairro tem uma página no Facebook, coloca lá. Aí eu falei, pô, como é que, eu não sei como é que é a coisa. Ela, não, eu vou começar a fazer lá. E aí começamos a fazer. Já no segundo sábado, já teve gente levando o livro e querendo trocar livro. Pô, né? Muito bom. Aí, e cada sábado foi aumentando. Aí chegou já tinha quase um mês, e aí uma senhora querendo doar mesa e cadeira, né? Aí eu falei, pô, legal. Ela, então, espera aí que eu vou lá em casa pegar. Falei, não, só saio daqui 1h da tarde. Eu ia para lá 10 horas e saía 1h da tarde, 2 horas, dependendo da galera que ia circulando, né? Aí ela chegou com a mesa e cadeiras, 3 cadeiras. Né? E aí Mariana estava lá, junto com uma coleguinha dela, Amanda. Aí ela falou, não, porque aqui você vai pegar agora, não vai precisar ficar esse tapete no chão, sabe? Esse negócio assim, tá estranho, não sei o quê. A menininha virou para ela e falou assim, tia, isso é o tapete do livro. Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Tapete do livro. Até então não tinha nome o projeto. Aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando. Eu falei, quer saber? Vou botar tapete literário. E aí ficou, né? Aí uma amiga lá pegou, mandou fazer uma logo do tapete, né? Mandou fazer uma logo, acho que eu estou até com ele aqui.
Aí mandou fazer uma logo do tapete e aí a gente começou a fazer. Para encurtar essa história, em uma semana antes do Natal, a gente distribuiu 230 livros infantis Puxa vida, tá vendo? da arrecadação que a gente teve nesse período. E aí chegou o Natal, pessoal, e aí, o que vai fazer? Não, vamos continuar. Aí chegou no carnaval, a gente fez o carnaval literário. Aí cada mês a gente inventava uma coisa para fazer e foi arrecadando o livro. A gente chegou a ter 4 mil livros. Aí. Né? Aí hoje, né, a gente está em Niterói, né, que a gente faz lá com uma escolinha. Estamos em Caxias, né, em Saracuruna a gente vai montando uma biblioteca. Já tem uma outra sendo feita também em São Judas Tadeu e talvez vai surgir uma em Barier, né? A gente tem em Magé um grupo lá que faz o tapete acontecer lá, com contação de história na praça. As meninas vão fantasiadas de Emília e Visconde Sabugosa, faz uma festa, tem uma saia onde elas entram na saia e aí conta, as crianças escolhem livro, tem criança que quer entrar e contar a história. E a gente tem uma geloteca e um polo em Fortaleza, no Ceará, de um grupo que eu conheci em 2019, quando eu fui no encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias que eu faço parte. Né? Aqui em Caxias a gente tem uma rede que é a Tecendo, uma rede de leitura. A gente tem uma em Nova Iguaçu, que é a Baixada Literária, né? Com 20 e poucas bibliotecas. Temos uma em Paraty, né? Que é a Mar de Leitores, inclusive uma no Quilombola. Então, assim, o livro chegando, a criançada vai. Pô, eu queria, Trajano, assim, eu fico muito feliz, porque como professor que sou também, assim, a leitura ela é fundamental para todos nós. Uhum. Você viu que nós tivemos agora o Dia das Crianças, e eu circulei em vários lugares, essas coisas todas, e fui com esse senso crítico. Sim. Eu não vi um lugar, nenhuma criança ganhar um livro. Pois é. Eu vi lá bola, vi boneca, vi isso, aquilo. Nós, não há esse estímulo, não há esse estímulo e assim, iniciativa como essa de vários outros companheiros que eu tenho, eu quero dizer assim, no dia que eu parar mesmo, no dia que eu parar de fazer o programa ou política oficial, essas coisas, eu vou para a praça. Desculpe a expressão. Eu não vou para a praça ficar jogando dominó, como eu vejo um montão de pessoas, não. Eu vou para a praça com livros. Porque eu tenho um hábito, eu leio, entendeu? Por ano, mais de 50 livros, entendeu? Dependendo, entendeu? Muito mais. E estou na minha casa, livro para tudo quanto é lado. Eu tenho vontade, entendeu? De botar esse livro todo no meio da rua, entendeu? Trocar, dar, entendeu? Fazer a discussão. Eu acho que assim. É muito bonito. Eu acho que assim é importante quando você eu sempre quando quero dar de presente, eu dou de presente um livro, entendeu? Porque eu acho que assim é fundamental, entendeu? E depois fico na atrás da pessoa. Como é que é? Você já leu? Não já leu? Ó, eu quero fazer uma discussão com você daquele livro que eu te dei, entendeu? Dessas coisas todas. Agora mesmo eu tenho um parceirão mesmo, que é o subprefeito de Bangu, o Robson Chocolate, que adora ler também, igualzinho a mim. Aí ele foi para a África do Sul e estava lendo um livro de Mandela. Aí eu encomendei ele outro livro de Mandela, que é uma outra bibliografia que eu também já li. Muito show. Aí eu sei que ele também gosta de boxe, essas coisas todas. Eu falei assim, se você gosta de boxe, eu vou te dar o livro do Muhammad Ali. Aí eu peguei o último biografia do Muhammad Ali, que foi a filha dele que fez. Entendeu? O livro é contado pela filha, a filha que faz. Entendeu? Então eu entrei naquele ICL, sim, entendeu? ICL. Pô, o livro é uma loucura, porque você não fala só da vida do Muhammad Ali. Você trabalha que é no período da luta, entendeu? Da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, sim, que é a luta antirracista. Sim. E eles focaram todo aquele lado. Então, por isso que eu acho que o livro ele é fundamental. Eu, como professor, a gente aqui no Brasil foca mais, vamos dizer, na área de história. Aí quando você vai falar da guerra, você fala da Revolução Francesa, você fala, entendeu, das guerras americanas, você fala das guerras inglesas. Agora o cara não sabe o que é Canudo.
O cara não sabe. Tá tendo um filme hoje em Malês. cartaz. Os Malês que porra todo, entendeu? Todo mundo deveria estar assistindo Malês, que você é um fato histórico real, real da nossa sociedade, que acaba com esse negócio de dizer que os negros que vinham para cá eram analfabeto, burro. É o contrário. Sim. Eles já dominavam, eles liam em árabe para poder, porque como eles eram muçulmanos, eles tinham necessidade de ler. Entendeu? Então eles já sabiam ler. Então acho que assim, acho que é importantíssimo. A leitura é fundamental. A leitura liberta. Sim, sim. A leitura liberta. Eu acho que isso é fundamental para nós. Ô, Carlinhos, você quer ver? Tem as coisas não são por acaso, né? As coisas não são por acaso. A gente estava falando da teologia da libertação, né? Por exemplo, por que no Nordeste, né, ele é tão massacrado e até devido à questão da política, lá você ainda tem uma grande mobilização a nível de esquerda. Não que sejamos maioria, mas tem uma boa mobilização, porque lá a teologia da libertação ainda resiste. Você vai para alguns lugares na região norte, também resiste. Você quer ver uma coisa? Eu estava aqui, anotando aqui, para a gente poder mostrar o que aconteceu de perversidade na área da cultura e na área literária no Brasil de 2015 para cá. De 2004 a 2011, o Brasil foram criadas 1.705 bibliotecas. 2004 a 2011. De 2015 a 2020, 764 foram fechadas. Muita tristeza. A maioria São Paulo e Minas. Aí, você quer ver uma coisa? A gente tinha, em 2015, 1.957 bibliotecas na região sudeste e no nordeste, 1.844. Na frente, e todo mundo acha que o sul era isso, na frente da região sul, com 1.293. Percebe? Aí, quando chega em 2020, no ano do fechamento, o Nordeste fica com 1.807 bibliotecas, a região Sudeste passa para o segundo lugar com 1.274 bibliotecas. E olha o que a gente tinha no Nordeste, governos progressistas que mantiveram. Tá. Percebe? Que mantiveram. Então, a perda no Nordeste foi menor do que na região Sudeste. Eu acho que é importante então, esse dado. Só aí a gente percebe a política que a gente teve na cultura e o desmantelamento que a gente teve. Entendeu? Aqui em Caxias a gente tinha 4, hoje a gente tem 2. Então, Tajano, olha só. Como nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu quero primeiro agradecer muito esse bate-papo que nós tivemos aqui. Muito show. Um papo de cultura, um papo de literatura. É fundamental. Quero que a gente consiga realmente... se pudesse, em cada esquina a gente deveria ter uma biblioteca. Eu acho que o trabalho nosso tem que ser esse. As pessoas têm que voltar a cada vez mais a ler, a ter essa compreensão da leitura, é fundamental. Parar com esse negócio já do bolo pronto, isso, entendeu? Isso, vamos amassar junto o bolo, vamos construir junto esse bolo. Então, quero agradecer e queria as suas considerações finais. Para essa questão de ter em cada esquina uma biblioteca, a gente está com um projeto aí, né? Em vários lugares já tem, que é a Geloteca, né? Que é a biblioteca, fica na geladeira, e aí a gente normalmente vê um espaço comercial que possa ficar ali para você não ter a perda. Em Fortaleza, a gente chegou a colocar numa praça, né? Na praça lá no bairro 2000. Então, assim, eu continuo acreditando que a partir do conhecimento, a partir da formação, a gente vai mudar a juventude e a gente vai estar construindo um novo modelo de sociedade. Porque esse que está aqui, né, mantendo o pensamento da elite, a partir do momento que o próprio trabalhador se sente motivado a defender o cara que o explora, a gente tem que cortar isso. E vai ser com a galera, até mesmo para fazer as interpretações dos textos bíblicos diferentes do que a gente tem visto aí, cara. Eu que agradeço muito essa aula que nós tivemos aqui. E vamos continuar juntos, tá vendo? Não, vamos sim, vamos sim. Um abraço. Valeu.